Ok, lembra lá atrás que a gente definiu o que é um par linear? Um par linear era quando a gente tinha, né, duas aqui semi-retas opostas, né? Aqui C, aqui B, e aí eu tinha um ponto D aqui fora e eu tenho uma semi-reta aqui. Então, par linear são esses dois ângulos aqui, né? Que formam um par linear. Então, lembra que eu falei que a gente ainda não podia falar que um par linear era um conjunto de dois ângulos que somavam 180, ou seja, que eram suplementares? Lá a gente não podia falar ainda. Isso é exatamente o que traz o axioma 11. Né? O axioma 11 diz, é o axioma do suplemento. Ele diz exatamente isso. Então, se dois ângulos formam um par linear, então são suplementares, tá? Ou seja, então, se eu tenho dois ângulos dessa forma, né, o ângulo DAB e DAC, então esses dois ângulos aqui somam 180. Então a medida aqui de um ângulo entre duas retas semi-retas opostas é 180. Tá? Então é isso que a gente consegue concluir daqui, certo? Então aqui eu tenho beleza? Então essa que é a ideia. Então se eu tenho esses dois ângulos aqui, então a medida de DAB mais a medida de DAC é 180. Então são suplementares. Então a soma dos ângulos aqui dá 180. Beleza? Muito bem. Bom, então vamos a umas definições e agora alguns nomes que a gente pode falar. Né? Então vamos lá. Definição. Primeira, eu vou precisar do seguinte. Eu vou precisar de duas semi-retas opostas, né? Assim como a gente está representando aqui. Então, AB e AC, semi-retas opostas. Tá? Então, eu tenho aqui duas semi-retas opostas. Depois de um ponto no semiplano formado, né? Então eu vou pegar um ponto fora da reta, né? Então eu peguei nesse semiplano aqui. Assim como está dessa forma aqui. Tá? Então aí esses dois ângulos aqui, ó, este e este, eles são chamados de adjacentes. Tá? Então dessa forma aqui. Então eu tenho retas opostas e de um ponto fora da reta. Ou de ponto interior do ângulo BAC, tá? Então aqui eu tenho duas situações, ou essa aqui, em que a AC e a B são semi-retas opostas, tá? Então aí a gente diz que esses dois ângulos aqui são adjacentes. Ou então a gente tem assim, sem essas duas semi-retas serem opostas. Então eu tenho uma coisa dessa forma. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui C. E aqui o A. Tá? E aí qualquer ponto aqui do interior, né? Seja B aqui, eu tenho então uma semi-reta aqui. Okay? Esses dois ângulos aqui também são ditos adjacentes. Adjacente significa que está um do lado do outro aí, né? Então um ângulo está do lado do outro, tem uma semi-reta aí em comum, né?
lado em comum. Existe um lado em comum. Isso que significa serem adjacentes. Então, ou as duas são semirretas opostas e D está fora da reta, né? Ou seja, está num semiplano aqui, ou então D é um ponto interior do ângulo BAC. Nessas situações, dizemos que BAD, né? BAD e CAD são ângulos adjacentes. Tá? Então, são ângulos adjacentes, tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui. Né? Basta que são dois ângulos que dividem ali um mesmo lado. Okay? Então, isso que significa ângulos adjacentes. Beleza, isso é a primeira definição. Vou apagar aqui as figuras para fazer a segunda definição. Bom, a segunda definição, ela define o que é um ângulo reto. Vai ter como consequência ângulo reto. Porque lembra que a gente definiu que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso, né? Se é maior ou se é menor que 90. Agora a gente vai poder tirar algumas conclusões, né? Não vai ser diretamente da definição, mas vai ficar como exercício, vai ser por meio do exercício, que um ângulo, quando for igual a 90, a gente chama ele de reto, ângulo reto. Mas vamos lá. Próxima definição, então. Se eu tenho um par linear, então, dois ângulos. Então, se eu estou com a seguinte situação, se dois ângulos de um par linear, o que significa isso? Eu estou com essa situação, eu tenho aqui A, aqui B e aqui C, e aí eu tenho um ângulo aqui, tá? Então, se dois ângulos, eu tenho dois ângulos aqui, eu tenho um B aqui, dessa forma, tá? Isso é um par linear. Mas se esses dois ângulos do par linear forem, são congruentes, bom, se eles são congruentes, então quer dizer que eles têm a mesma medida. Então quer dizer que isso aqui tem que ser assim, ó. O ponto D está aqui. Tá? Então, se eles forem congruentes, então cada um desses ângulos é chamado ângulo reto. Tá? Então aqui é o ângulo reto, faz aqui essa marquinha aqui, faz essa marquinha aqui para dizer que é um ângulo reto. Beleza? Então, ângulo reto é um ângulo de um par linear de ângulos que são congruentes, né? Então, quando eu pego essa medida toda aqui, corto ela em 2. Bom, fica como exercício para vocês, tá? Mas veja só, a gente já viu ali com o axioma do suplemento que dois ângulos que formam um par linear são suplementares. Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Primeira informação. Então, a soma deles dá 180. Segunda informação. A medida dos dois é igual. Tá? São iguais as medidas dos dois. Agora, com essas duas informações, vocês podem concluir qual é a medida do ângulo reto. Tá? Um exercício.
medida de um ângulo reto, tá? Então, vocês vão concluir lá que é 90 graus, tá? Então, concluam lá, façam esse exercício, tá? Usando essas duas informações que eu falei para vocês, tá? Isso é o item A do exercício. O item B, acompanhando aí nas notas, ele diz o seguinte: se um ângulo mede 90 graus, então ele é reto, que é a volta, né? Por quê? Porque aqui a gente vai provar. Supõe que eu tenho um ângulo reto, né, com esse exercício. Se eu tenho um ângulo reto, então ele mede 90 graus. O item B ele é o contrário. Se ele mede 90 graus, então ele é reto, tá? Então são essas duas ida e volta. Então, ou seja, um ângulo vai ser reto se e somente se ele tiver 90 graus. Tá? É isso que a gente conclui desses dois exercícios, né? Do item A e do item B. Tá bom? Então fica para vocês aí esses exercícios. Continuando com as definições, então. Bom, então agora sabemos então, que o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, né? O ângulo com medida acima de 90 é obtuso, com 90 é reto, com menos de 90 é agudo, tá bom? Então temos essas nomenclaturas. Depois, terceira definição aí. Terceira definição, ele fala o seguinte: dois conjuntos, sendo cada um deles uma reta, um segmento ou uma semirreta, eles vão ser perpendiculares se eles formarem um ângulo reto. Tá? Então a gente fala aqui duas retas, dois segmentos, duas semirretas, tá? São perpendiculares. Então, reta, semirreta, segmento, são perpendiculares se o ângulo entre elas é reto. A gente diz que duas retas são perpendiculares se o ângulo delas forem reto, né? Duas semirretas são perpendiculares se o ângulo entre elas é reto, e os dois segmentos são perpendiculares se o ângulo entre eles for reto. Ok? Quarta definição, aí, próxima definição, é o seguinte: a gente diz que dois ângulos são opostos pelo vértice, tá? Então, dois ângulos são OPV, tá? Essa vai ser a abreviação, tá? Que a gente vai utilizar. Ângulos opostos pelo vértice, tá? Se acontece o quê? Se os lados de um dos se os lados de um ângulo são semirretas opostas do outro, né? Geometricamente falando, então eu tenho aqui um ângulo, tá? E aí o outro ângulo eu pego semirretas opostas. Então eu tenho essa semirreta que é oposta a essa e essa semirreta que é oposta a essa, tá? Então esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles têm que coincidir, tá? Tem que coincidir não. Esses dois ângulos aqui, eles são chamados de oposto pelo vértice, tá? Isso que eu estou definindo. Este aqui e este aqui, depois a gente vai ver que eles têm a mesma medida. Mas este aqui e este aqui, então eles são chamados de opostos pelo vértice, tá?
Então é como se eu pegasse aqui, vamos pegar aqui a nomenclatura. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, aqui sei lá, D e E. Então, vejam só, a semirreta AE e a semirreta AD são semirretas opostas. A semirreta AB e a semirreta AC são semirretas opostas também. Tá? Então é isso, é dessa forma, são semirretas opostas que geram ângulos opostos pelo vértice. É como se eu considerasse uma reta só, né? Duas retas, né? Uma aqui e outra aqui. O ângulo formado ali, entre as duas ali, são realmente os opostos pelo vértice. Se a gente olhar aqui, a gente tem um outro ângulo, né? Você tem esse ângulo aqui e você tem esse ângulo aqui. São dois ângulos que também são opostos pelo vértice. Tá? Esses dois aqui. Porque os lados também são opostos, semirretas opostas.